Durante o fim do século XVII, a Rússia se encontrava no meio de duas superpotências ameaçadoras, o Império Sueco e o Império Otomano. E o comando da Rússia estava bem indeciso. Depois que o rei antigo Theodor III morreu com só 21 anos, quem tinha que herdar era um dos dois irmãos dele, ou Ivan ou Pedro. Pedro foi declarado herdeiro, mas depois de umas brigas internas que aconteceram, Pedro e Ivan foram declarados co-imperadores. Mas os dois não eram velhos o suficiente, então a irmã mais velha deles foi a regente dos dois. O Império Otomano não era qualquer paizinho. Na época, ele tinha conquistado quase os Balcãs inteiro e estava metendo medo em geral na Europa Central, dominando quase a Áustria-Hungria inteira. E a Áustria-Hungria era um dos países mais fortes da Europa, já que era praticamente a dona da dinastia Habsburg e um dos principais países do Sacro Império Romano. E com todo mundo da Europa vendo uma superpotência sendo feita de puta pelos otomanos, realmente deu um certo medinho no povo. Então certos países começaram a se juntar para se proteger contra a desgraça dos otomanos. E a Rússia não foi muito diferente, com a Áustria e a Polônia implorando por ajuda da Rússia contra os otomanos. O que fez Sofia, a regente, assinar um tratado de paz eterna com a Polônia. Sim, eu não tô zoando, essa é a porra do nome do tratado. E se você se pergunta quanto essa eternidade vai durar, mais ou menos uns 60 anos. Mas esse tratado não servia só como um tratado eterno de não agressão, mas também uma aliança contra a ameaça maior que é os islâmicos. Mas enquanto isso na Rússia, em 1689, Sofia ficou um pouquinho ambiciosa demais. E tentou depor os dois czares e coroar ela mesma como a nova czar da Rússia. Mas isso não deu muito certo, e só fez ela perder o cargo de regente. E Ivan não conseguia reinar. Então, Pedro herdou tudo. Mas ele não estava no controle ainda. A mãe dele ainda ficou no controle por um tempinho, até que ela morreu em 1694. E o irmão dele também morreu 2 anos depois. Então agora sim, a Rússia inteira estava sob apenas um czar, Pedro. E a primeira coisa que Pedro fez com o novo controle dele sobre a nação russa foi invadir o Império Otomano. E eu já vou dando um spoiler. Essa não seria a última vez. Os russos fizeram bastante campanhas na Crimeia, mas não acabou em muita coisa não. Enquanto isso, Pedro estava tentando fazer algo quase impossível: modernizar a Rússia. Ele fez diversas viagens para outros países europeus, tanto para fortalecer a aliança contra os otomanos, quanto para ver se a Rússia estava acompanhando nas mudanças tecnológicas. Uma das viagens mais importantes dele foi para a Holanda, onde ele viu a grande marinha que os holandeses tinham. E ele realmente queria fazer a Rússia um dia ter uma grande marinha igual àquela. Desde a infância, ele já era fascinado por barcos. Mas tinha um certo problema. O único porto que a Rússia tinha era esse daqui, lá na casa do caralho. E ainda por cima, congelava durante o inverno, então ele era inútil por um certo tempo do ano. Essa foi uma das maiores motivações para ele tentar uma guerra contra os otomanos tão cedo. Ele realmente queria a saída para o mar ali. E ele conseguiu por um tempo, aqui em Azov. Mas depois cedeu aos otomanos de novo em 1711, inclusive tendo que terminar a guerra com os otomanos temporariamente, por causa de uma ameaça maior surgindo no norte. Em 1701, Rússia, Dinamarca e Saxônia, que tinha o mesmo imperador que a Polônia, declararam uma coligação contra a Suécia. A primeira, você pode estar se perguntando: ué, até uma Itália com lepra só a Suécia? Por que precisam de uma coligação inteira para isso? Mas essa Suécia aqui não era qualquer Suécia, mas sim o Império Sueco, que nos últimos anos sozinho conseguiram virar basicamente a superpotência da fé protestante na Europa, com um exército extremamente modernizado e estratégias de guerra que até hoje são aclamadas. Então, o exército deles podia até ter uma quantidade baixa de pessoas, mas a qualidade... Basicamente, a Suécia era uma Prússia que veio antes da Prússia. E bem, já vai tirando a Dinamarca dessa coligação, já que nos primeiros dias de guerra, a Suécia já desembarcou na capital dinamarquesa e fez eles se renderem e saírem da coligação. Depois disso, já vai tirando a Saxônia também, já que a Suécia foi rapidamente depois do rei da Saxônia, que também era o da Polônia, e colocou um polonês no lugar. Então, agora era só Polônia e Rússia. Os russos perderam a primeira batalha em Narva, onde 10 mil suecos foram lutar contra 37 mil russos, e ganharam, pra você ver a qualidade daquela porra de exército. Logo após essa batalha, Pedro começou a imediatamente atualizar o máximo possível o exército dele, tentando melhorar tudo, para que uma derrota dessas nunca mais acontecesse de novo. Mas tudo só piorou quando os russos foram derrotados de novo em outra batalha. Durante tudo isso, Pedro fez umas propostas de paz, mas só foi ignorado pelo rei da Suécia, o que deixou ele um pouquinho enfurecido. E então, Pedro fez pela primeira vez na Rússia o que mais 2 grandes líderes depois dele fariam, e ativou a política de terra arrasada, fazendo os suecos ficarem cansados, desmoralizados e passarem fome. Então, um preparado exército russo e um cansado exército sueco se encontraram em Poltava, uma cidade que até hoje é considerada o cemitério do Império Sueco. Durante a batalha, o rei Carolus da Suécia, que estava liderando o exército, recebeu um tiro na perna e teve que fugir. Enquanto isso, o exército russo, comandado pelo próprio Pedro, não tiveram absolutamente piedade alguma e esmagaram o exército sueco naquela batalha. O rei da Suécia, após isso, se cagando todo, fugiu para o Império Otomano, e enquanto ele ficou lá, o exército dele só foi derrotado mais e mais.
selando o destino da Suécia de uma vez por todas. Ele voltou depois, mas ele morreu em 1718. E a vitória russa não foi só na terra. Enquanto toda essa guerra acontecia, Pedro moveu a capital russa para um lugar que ele tinha acabado de conquistar, praticamente na fronteira da Suécia. Se você está me perguntando por que cacete ele fez isso, só saiba que eu também não sei. E ele nomeou a nova capital de São Petersburgo, baseado no próprio nome dele. E essa continuaria sendo a capital por um bom tempo, até um certo negócio acontecer. Mas como vocês podem ver, com isso, ele também finalmente ganhou acesso ao mar. E em menos de alguns anos, ele não só fundou a Marinha Russa, mas em 1720 ele criou uma marinha mais forte que a Marinha da Suécia, que era literalmente a antiga potência naval da área. Ele nem precisava criar uma marinha tão grande assim, mas ele fez de qualquer jeito, só porque sim. E em 1721, a Suécia aceita o seu destino e se rende, perdendo grande parte dos seus territórios que ela conquistou e perdendo para sempre o status de superpotência na Europa. A Rússia, então, por ter demonstrado seu poder nessa guerra, derrubando para sempre a superpotência do norte, recebeu a própria esse título. Foi nesse momento que a Rússia começou a ser reconhecida, assim como é até hoje, como uma superpotência. E foi também nessa época que a Rússia parou de ser o czar da Rússia e virou finalmente o Império Russo. Mas todo reinado bom deve chegar ao fim. E em 1725, Pedro I morreu, depois da sua morte, sendo levado o título de Pedro I da Rússia, o Grande, com quem herdando o trono sendo Catarina I, que não fez quase porra nenhuma e só morreu. Herdando então Pedro II, que também fez quase porra nenhuma e só morreu. Então quem herdou o trono foi Ana. Essa daqui fez algumas coisas assim, tipo começar a perseguição política, e também declarou guerra no Império Otomano. Já que por que não, né? Mas não terminou em porra nenhuma. E aí ela morreu também. Herdando o trono então Ivan VI, que obviamente não tinha idade para governar. Aí ele levou um golpe de estado de Isabel, e no reino dela também não aconteceu muita coisa de importante, no máximo a participação da Guerra dos 7 Anos, onde a Rússia e uma caralhada de país se juntaram contra a Prússia e o Reino Unido, mas não terminou em absolutamente nada que importasse muito para a Rússia. E aí ela morreu. Então veio Pedro III, que governou por incríveis 6 meses e morreu. E depois dele, entrando finalmente alguém que ia durar mais de 10 anos e ia fazer alguma coisa. Catarina II. E se Pedro foi aquele que fez a Rússia ganhar status de superpotência, Catarina II, também conhecida como Catarina Grande, seria aquela que faria esse status ser eterno.